Olá, sou o Leandro Libardi, sócio da Agrome Consultoria. Hoje estamos com dois convidados aqui, o André Valbon, que foi gerente de banco por 13 anos, né? Isso. André, matemático com MBA em finanças. Isso mesmo. E com o Francisco Pereira. E o tema do vídeo de hoje é gestão de finanças. O André vai falar um pouco sobre gestão financeira, né, os cuidados que nós temos como empresário, ou até como pessoa física, como investidor, para conseguir capital de giro ou para fazer investimentos com a rentabilidade acima da poupança, né? Geralmente o pessoal quer ganhar acima da poupança, né? Tendo trabalhado 13 anos, tem algumas lições valiosas aí para nos ensinar, né? A primeira parte que a gente pode começar é a respeito das armadilhas, né? A gente pode até usar a palavra armadilha, que os bancos às vezes colocam para os seus clientes quando, né, você está com a corda no pescoço ali, você precisa de crédito e não consegue, e você, né, é correntista daquele grande banco, você só tem ele ali naquele momento. E o André teve bastante experiência com isso, né, André? Sim. O que você pode falar aí a respeito? Então, nos meus 13 anos de banco, 11 anos eu estive a linha de frente. Trabalhei tanto com pessoa física como com pessoa jurídica. E o capital de giro é mais para pessoa jurídica, né? Na pessoa física é um empréstimo, não deixa de ser um capital de giro, mas com outro nome. E o banco, ele te obriga a fazer uma venda casada. Se você não fizer a venda casada, ele não libera o dinheiro. Infelizmente, não pode usar o termo venda casada, mas sim, por trás já está embutido. Porque o cara que tem uma empresa, está precisando de um capital, ele vem te procurar. Eu vou dar um exemplo que o cara precisa lá de 5 mil reais. Ele vem procurando esses 5 mil, mas você fala, ó, 5 mil, a taxa é 7%. Eu consigo para você chegar nos 5%. Porém, você tem que me ajudar aqui, ó. Tô precisando vender isso, vender aquilo. Então, caso você queira que eu te empreste com uma taxa menor aí, me ajuda com isso aqui. E aí você fala pro cara, pensa aí, amanhã você me fala. Aí eu já consigo aprovar. Na realidade, eu já estou vendo na minha tela que eu posso dar para ele os 5%. Mas eu nunca vou falar, eu vou dar para ele a taxa mais alta, dizendo que se ele me ajudar, eu vou conseguir ajudar ele, mas já está embutido. E isso para uma empresa ainda passa, porque a empresa consegue pagar, embute, né, vamos dizer, o cara quer 5 mil, você tem um produto de 1.000, você fala, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te emprestar 6, você fica com 5 e 1.000 é para pagar o produto. Então a empresa consegue, mas quando é pessoa física, vou até dar um exemplo de senhoras aposentadas que ganham um salário mínimo. Vem lá, aí você tem que colocar um produto para ela, né, por exemplo, uma capitalização que custa 50 reais por mês. A pessoa já ganha 980, então faz falta para ela pagar aluguel, comida, remédio. Esses 50 reais faz falta, só que na hora que ela está ali pressionada, precisando do dinheiro, ela pega. Só que passa 2 meses, ela acaba cancelando, ou então ela se endivida e aí entra no cheque especial, estoura mais a conta. Só que assim, infelizmente, a gente está ali para trabalhar, para fazer o que o banco pede e a gente tem que fazer isso pelo banco, né? Exatamente, o gerente ele é obrigado a bater as metas, né, a cumprir. Isso. E por mais que ele, como pessoa física, às vezes discorde de alguns procedimentos, ele é o entregador dele, né? Ele exatamente, tem que seguir aquela... Porque assim, nós não precisaríamos, de repente, precisar usar o tal do goela abaixo, né? Se a gente conseguisse vender o produto, mas você tem uma meta alta e não consegue. Então, o meio que você tem é colocando no meio dos produtos. E considerando que as taxas, né, os juros hoje que o brasileiro paga já é um dos maiores do mundo, você não precisaria colocar ainda só o rendimento que o banco vai ter, né, com esses juros, você não precisaria colocar, né, mais produtos para ter Então, é que o banco... uma rentabilidade maior. Exatamente, desculpa ter te cortado, mas assim, o banco, na realidade, ele quer ganhar de todos os lados. Ele já ganha muito com empréstimo, com capital de giro, com taxa de cartão de crédito, anuidade, manutenção de conta, cheque especial. Só que ele quer ganhar também com produtos. Dá um exemplo. Muita gente não sabe o que é um spread. Spread é o valor da troca do dinheiro. Então, se você tem R$1 milhão para aplicar, o banco vai pagar para você de juros, no máximo, 2%, no máximo. Só que ele pega o seu R$1 milhão e vai emprestar no mercado a 8%, 9%. Então, o spread que ele ganhou aí, vamos dizer, a 9% e você ganhando a 2%, ele está ganhando 7%. Esse 7%
é lucro, né? Lucro puro. Que ele pega o seu dinheiro, ele não usou nada do que é dele e está ganhando em cima de você 7%. Então ele não precisaria, mas ele acaba ainda, além de tudo, ganhando em cima de um produto, de uma tarifa, né? Porque até para você fazer o próprio empréstimo, o capital de giro, você tem que fazer um cadastro. Esse cadastro é cobrado. É assim que funciona. Consórcio, né? Eles costumam às vezes colocar, você precisa de um valor, ele já te vende né? Entre aspas, né? Um consórcio ali, você é obrigado a fazer um consórcio, por mais que depois você já coloque como meta que eu não vou pagar esse consórcio o prazo inteiro. Eu só estou assumindo esse consórcio para conseguir esse crédito. Na realidade ele fala o seguinte, né? Compra o consórcio, por exemplo, para você no final do plano resgatar esse dinheiro. Aí em vez de você fazer um empréstimo, você tem isso daqui, você já vai pagando. É meio que segurar um caixinha, você fazendo uma poupança através do consórcio, seria isso. Vale lembrar que os bancos, as instituições financeiras são empresas, e num país capitalista todo mundo precisa de lucro, então o banco acaba vendendo dinheiro como se fosse uma venda normal, de pão, de carro. A diferença é que o produto, o dinheiro, normalmente sai dos nossos próprios bolsos. Quem empresta o dinheiro, pega emprestado do banco, normalmente é o dinheiro de outra aplicação, de outro correntista. O jeito mais ou menos nesse sentido, né? Sim. O jeito que você colocou é até... Hoje você vai vender um carro, você chega numa loja e vende um carro. O produto é o carro. Aí, você às vezes tem um amigo numa loja, você deixa o seu carro consignado. A hora que vender, ele ganha alguma coisa em cima da venda. O banco, ele vende dinheiro. Só que na realidade, não usa esse termo, mas ele está consignando dinheiro, porque ele está usando o seu dinheiro para emprestar para outro. Então é exatamente isso. O produto dele, ele está vendendo dinheiro, mas ele vende o dinheiro que não é dele. Exatamente, por isso que eles têm um lucro alto dessa forma. Mas o país está desenhado, né? Sim. O país está desenhado para esse desenvolvimento, para esse tipo de produto funcionar. O país precisa de empréstimo, as pessoas de baixa renda precisam de empréstimos, e são com esse dinheiro que a gente acaba rodando a economia. Sim. Bem ou mal, o banco ele roda a economia com esse dinheiro. Apesar de que a gente entende que a taxa alta, onde ele cobra os juros, é diferente do que a gente recebe pela aplicação do dinheiro. E uma das justificativas seria a inadimplência, né? Então, na hora que vai falar, é muito caro o Banco do Brasil, né, o crédito, e eles se defendem falando, mas a inadimplência é muito alta, né? Só que a gente não sabe até que ponto, né, que a gente pode jogar essa culpa na inadimplência, né? Você tem aí várias empresas, pessoas físicas, às vezes não são inadimplentes, e eles acabam pagando um juro alto por conta do inadimplente. É o risco do negócio. É o risco do negócio. E o Francisco aí, na experiência, mais de 10, 15 anos atuando. 19 anos. 19 anos no mercado de auditoria e consultoria. A gente sabe que é uma das principais causas, né, de quebras das empresas, de dificuldade, é a falta de capital, né, a falta de dinheiro para fazer o negócio rodar. Você pode dar alguns exemplos aí, né, de dificuldades que você já encontrou nos clientes? No caso, mais para linkar com a instituição financeira, no caso, se um cliente meu pede o dinheiro emprestado no banco, é porque ele precisa daquele capital. Provavelmente ele precisa daquele capital porque na venda do produto dele, ou a venda está abaixo, que tudo gira em torno da economia, ou a própria valorização do produto dele está menos valorizado, a rentabilidade do produto dele é menor do que o dinheiro que ele pediu emprestado. Então, se você fizer uma conta com os dois, no final, o dinheiro emprestado não foi lucro para ele. Só apagou o incêndio momentâneo. Por quê? Porque naquele momento você precisava de dinheiro, você pediu, saldou aquelas suas dívidas, o seu produto continua com rentabilidade baixa e provavelmente os juros que você vai pagar desse dinheiro emprestado, se você já não tinha rentabilidade no seu produto, você vai ter menos ainda. Se o banco sofre com problemas de inadimplência, você também sofre. Então o dinheiro para o banco, o produto banco fica mais caro e o seu produto cada vez vira mais commodity no mercado. Então essa disparidade entre os juros que os bancos cobram, o lucro que os bancos têm, com o lucro que o pequeno empresário tem, junto na conciliação desses dois cenários, está acabando quebrando um monte de empresas pequenas. Sim. A gente até brinca, né, que o principal sócio do pequeno empresário, um é o governo da Receita Federal, né, e o outro são os bancos, né, as instituições financeiras. Às vezes eles ganham mais com a empresa do que o próprio empresário, né. Outra situação difícil para as pequenas e médias empresas e até para as grandes também
são alguns fornecedores, né, ou clientes que prazo muito longo, para 90, 120 dias para fazer o pagamento. Né? Se você tem um fornecedor, um cliente, na verdade, que ele só vai te pagar em 90, 120 dias, né, como que você vai sobreviver naquele período? Né? Então, você vai ter que pagar suas contas ali mensalmente, sua folha de pagamento, né, a cada 30 dias, e eventualmente você não vai ter um capital ali para te bancar nesses. Por mais que você cobre, né, um valor mais caro para tentar diminuir esse prejuízo, entre aspas, de ficar 120 dias sem receber, e a empresa, mais cedo ou mais tarde, ela fica refém dos bancos também, né, porque... e a outra, né, que tá só pagando a cada 120 dias, ela usa esse seu dinheiro, né, usa o seu dinheiro para fazer investimentos, para aplicação. Então, é uma prática que eu discordo totalmente, assim, né, porque por mais que seja uma relação ali com o fornecedor, com o cliente, você está prejudicando ele, né? E acho que a gente tem que trabalhar em parceria, né? Eu ainda sou tradicionalista nesse ponto de a cada 30 dias, né, 60 dias, acho que até seria um prazo razoável. Agora, você receber a cada 90 dias, 120 dias, é muito difícil você conseguir sobreviver sobreviver sem ter esse custo com juros aí, com esse capital. Principalmente com a nossa situação econômica, não tem jeito, vai ter que pegar dinheiro emprestado, fazer capital. O pequeno empresário hoje no Brasil ou é comprado ou fecha. O Brasil ele não está feito para os pequenos empresários, para os formais, né? Porque o Brasil que domina é a informalidade. Então os pequenos formais eles não aguentam, eles não conseguem tanto a carga tributária quanto essa demanda de juros, de dinheiro emprestado de banco. Eles não conseguem se equilibrar. Demora 1, 2, 3 anos e a tendência é que essa empresa feche. Esse é o normal, isso é o que a gente vê no mercado. Isso. O prazo de duração de uma empresa são 2, 3 anos. Alguns anos atrás, uma mulher, uma camelô, veio até minha mesa e falou: queria abrir uma conta. Falei: pode abrir. Preciso de SIC, RG, olerite. Não, mas eu não tenho olerite. Mas a senhora trabalha? Trabalho, eu tenho uma barraquinha aqui na rua. Eu falei: tá, mas se a senhora não tem olerite, eu precisaria de um depósito inicial e também uma renda. Ela: não, eu tenho aqui 50 mil guardado no bolso e eu tiro mais ou menos 8 mil. Eu falei: bom, a gente pode abrir sua conta, depois de 90 dias, dependendo da sua movimentação, eu te dou um limite, te dou um talão de cheque. Durante os 3 meses ela vinha, depositava em média 8 a 9 mil, demos o limite para ela, demos talão de cheque e essa mulher todo mês depositava até 12 mil reais em época de festa, final de ano. Mesmo vivendo na informalidade. Na informalidade, mas para você ver, ganha dinheiro. Sim. Só que, né, e é tudo informal. Ela compra lá no Brás, vende na rua, não passa por imposto, não passa por nada, mas está ganhando dinheiro. E ganha. E para o banco, o risco está totalmente nela, né? O risco dela ser autuada pela Receita, pela Prefeitura. Não, o banco recebeu o depósito. E ela não vinha com 8 mil, ela depositava 1.000 num dia, 500 no outro, 200 Sim. no outro, e mal sacava dinheiro. Às vezes, depois que ela passou a ter talão de cheque, ela ia fazer as compras dela, passava lá um cheque de 2, 3 mil para pagar as compras dela, e foi aplicando. E eu sei que, na época, a gente é obrigado a pedir uma declaração dos bens, né? E ela já tinha 2 casas e um carro novo. Eu sei que depois de 1 ano e meio ela continuou com a conta lá, ela já tinha comprado mais uma casa para a filha que ia casar, então, para você ver, vive bem. Essa é a diferença. Se o governo mudasse um pouco essa forma de tributação, se o governo apoiasse um pouco mais, incentivasse um pouco mais os pequenos e médios empresários, os bancos iam acabar entrando nesse jogo também, ia vender um pouco mais barato esse dinheiro e ia acabar ajudando esses informais a entrarem no mercado formal, porque todo mundo quer trabalhar e emitir uma nota, todo mundo quer chegar em casa com orgulho e dizer: eu tenho uma empresa, eu sou um empresário. Eu não tenho riscos, né? Eu não tenho riscos. Ninguém gosta de simplesmente vender por vender. Mas, infelizmente, por uma pessoa que fatura em média 8, 9 mil reais por mês, se pagar todos os impostos, se fizer tudo direitinho, vai sobrar 1.000 reais na mão, 2.000 reais na mão. Isso contando com matéria-prima, contando com os impostos. Então, uma pessoa nesse porte que você acabou de falar, que vive super bem e tranquilo, nunca vai entrar no mercado formal. Só vai pedir dinheiro num banco se realmente for preciso, porque não tem nem como comprovar, não tem como comprovar uma renda.
Isso que o Brasil vive de informalidade. Isso aí. Nós somos o país da informalidade. Quem paga imposto são as grandes empresas quando pagam. A maioria delas aí também estão passando por problemas financeiros, tudo em recuperação judicial, parcelamentos, grandes nomes, grandes empresas. Aguardam chegar um refis, né? Algum refis. Então, mas uma coisa que eu achei um absurdo, não vou, né, citar nome aqui, mas tem uma instituição financeira milionária, né, bilionária, que está devendo imposto, né? Mas, sim. Então, para você ver, eles têm como pagar, mas não pagam, porque não é favorável a eles pagarem. Não é rentável para eles pagarem agora. Não, eles esperam um momento. É mais fácil ele trabalhar com esse dinheiro do qual ele iria pagar o imposto, ele trabalha emprestando esse dinheiro que ele vai ganhar, juros em cima disso, e quando chegar um parcelamento, um refis, alguma lei especial, diminui a multa, tem alguns critérios dos quais eles têm dinheiro para pagar. Então é mais fácil para eles aproveitar aquele período de impostos para fazer, de repente, um aporte financeiro na empresa, um investimento de novos produtos. No próximo parcelamento que tiver, a gente paga. Eu devo, não nego, eu vou pagar. Mas eu preciso do dinheiro. Mas é um absurdo, né? No mundo que nós estamos, e eles cobram, né? Porque você não pode atrasar um dia uma conta que você é cobrado, e eles devem há anos impostos e não pagam.